E aí a Si diz, a minha primeira dieta foi aos 6 anos. Olha aí, Si. Você vê já a presença do conflito, onde, depreendendo um olhar de rejeição que vem de fora, para diminuir o desconforto da rejeição que isso gera do lado de dentro, instintivamente a nossa psique começa a trabalhar na direção de desenvolver estratégias para contornar esse desafio, esse obstáculo, né? E uns começam mais tarde, outros mais cedo, como no caso da querida Si aqui, né? Mas hoje, Se, você vai ser livre, porque hoje você vai virar o canhão para a direção certa e você vai entender, Se, que o seu grande inimigo nunca foi a comida. Aquilo que se instalou como inimizade dentro de você foi a absorção sem filtro do olhar distorcido do outro sobre você. E isso porque começou a se estabelecer lá na sua tenra idade, acabou, portanto, se passando como verdade dentro de você, mas isso não define quem você é. Na verdade, nunca definiu. E se, portanto, se outrora você caminhava a partir de uma influência que você recebeu de fora, hoje você tem o privilégio de se autodeterminar. Porque nós não somos apenas aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós decidimos ser. E aí, a partir da reedição de concepções que você desenvolveu sobre si, a partir desses olhares que foram absorvidos lá de trás, você vai progressivamente experimentando novos sentimentos e novas sensações na relação com os alimentos. É assim, Si. E assim será com você, minha amiga, e com todos aqueles que forem entendendo o espírito da coisa que nós estamos trabalhando aqui. E aí, vem aqui a minha amiga Si e ela complementa. Verdade. Cresci sempre escutando, tem que emagrecer, como se eu nunca fosse o bastante. Sempre tinha que lutar para entrar num padrão, e nessa fiquei até hoje, já adulta. Puxa, Si. Si, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, porque esses conteúdos que você está trazendo vai gerar benefício para muita gente. Esses trechos aqui que cabem como pergunta, depois eles são recortados pelo meu querido amigo Marcelo Cunha, e eles são publicados tanto no meu canal no YouTube como aqui no IGTV, e você está de maneira tão autêntica e aberta, compartilhando aquilo que é o drama de muita gente, Si. Por isso é que no seu caso, inclusive, eu já sou otimista na direção de entender que você está muito próxima de uma grande revolução. De uma grande revolução que vai te levar na direção de uma relação totalmente desneurotizada com a comida. E isso não tem a ver com quantidade, isso tem a ver com qualidade. E é essa distorção que é operada no modo como a gente vai internalizando essas cobranças, que às vezes foram feitas até sob uma mentalidade de querer fazer o bem. Mas no alto da limitação de quem o fez de uma maneira que acabou criando distorções. Afinal de contas, a gente não nasce com um manual, não é verdade? E muitos, no afã de produzirem o bem, acabaram descambando para exageros. Mas são nesses exageros
Ou melhor dizendo, como diz um termo cunhado por Winnicott, é na insuficiência dos nossos pais que nós temos a oportunidade de fazer desabrochar a nossa própria individuação. Porque chega um momento que já não é a influência que ele nos legou, que os nossos pais nos legaram, embora seja muito importante, uma saudável conscientização dessas heranças recebidas. Mas chega um momento que já não se tem como apontá-los como os culpados, porque isso já tem a ver com as decisões que a gente toma hoje, com aquilo que a gente alimenta hoje dentro de nós. Portanto, se eu pudesse traçar um resumo para a nossa conversa de hoje, relativo à nossa relação com o alimento, é que a gente entenda que o alimento não é a causa dos nossos problemas. O alimento é só um espelho que reflete o modo distorcido como a gente está lidando com a nossa própria autoestima e com os nossos próprios sentimentos. Portanto, alimento não é o problema, ele é o sintoma. Ele não é aquilo que está te atrapalhando, ele é aquilo que está te avisando. Ele não é aquilo que precisa ser afastado, ele é aquilo que precisa ser ouvido, né? E é já nessa reedição de mindset, de mentalidade na relação com esse objeto, ou seja, o alimento, que a gente então vai começar a reorquestrar a relação dos nossos sentimentos com esse elemento.